Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos hoje para o estudo do Livro dos Espíritos. Vou compartilhar com todos, abrindo. Terceira parte das leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. E hoje, a Lei 10, a última. Mas não o último capítulo da terceira parte, ainda tem mais um. É justiça, amor e caridade. Eu só posso dizer inicialmente que nós não nos sentimos aqui como alguém que ensina, mas como alguém que está aprendendo. E compartilhamos isso, então, com vocês todos. Bem, essa lei resume todas as leis, afirmaram os espíritos. E as leis todas estão aí, resumidas na justiça, amor e caridade, que eu coloquei aí como JAC, para fazer uma simplificação, né? São as leis morais, meus irmãos. As leis morais. E que significam as leis morais, Erli? A vontade de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: seja feita a vossa vontade. Ou seja, nós estamos dizendo a Deus que nós vamos cumprir a vontade dele em nós, que é cumprir todas essas leis. É bom saber disso, para não ficar falando sem compromisso com Deus. Muito bem. Então vamos ver os subtítulos. Justiça e direitos naturais. Caridade e amor ao próximo. Muito bem. Aí estão os três argumentos fundamentais: justiça, amor e caridade. Não é? Sobre a justiça, foi colocado mais um subtítulo pelos espíritos. Direito de propriedade. E sobre a caridade e amor? O amor materno e filial. Somente estes 4 subtítulos. E nós vamos entrar neles. Mas antes, ligeira revisão do capítulo anterior, que justiça, amor e caridade se interrelacionam com a lei da igualdade e liberdade de uma forma íntima, a tal ponto que uma depende da outra. E nós vamos ver isso no estudo da noite. E estão escritas aqui onde ele? Na consciência de cada um. Na consciência de cada um. A prova disso, nós vimos também nas cartas magnas dos países, que o João Ramos muito bem colocou, e está no nosso site. A tendência de todos os países de colocarem estas 3 leis sempre em evidência em suas cartas magnas. É porque estão escritas aí. Agora, vamos ver a consequência disso. Qual a consequência disso para nós estarmos com a consciência impregnada por estas todas leis? Eli? Consequência é progresso. É, progresso, não tem jeito, tem que progredir de qualquer jeito, mesmo que seja no pau, no cacete, né? Porque devagar ou com muito rapidamente, dependendo de cada um. E eu falei bem claro esse negócio de progredir
aliás, pela até violência, né, das dores e aflições, porque se tem alguma coisa escrita na nossa consciência, nós temos que obedecer, igual às leis humanas. Elas são decididas, declaradas, publicadas, com tempo para serem assimiladas. Depois desse tempo, quem não cumpre Vai preso. é criminoso. E é por isso que nós temos que prestar atenção nisso. Está escrito tá aí na nossa consciência, todas elas. Vamos ver agora das três: justiça, amor e caridade, a justiça, inicialmente. O sentimento da justiça está na natureza. Muito bem. Simples. Eu estou usando os slides da Rosi, com adaptações. Eu procuro respeitar o trabalho da Rosi, sem adulterá-lo, mas sem danificá-lo, colocando também algumas coisas que ela mesma escreveu em outros slides, num slide que eu quero aproveitar numa ideia, e caminho com isso sempre, procurando a beleza, a arte dos trabalhos que nós temos na casa. O progresso moral e intelectual o desenvolve, mas não o dá. Sentimento da justiça. Desenvolve, porque já existe gravado na nossa consciência, é simples. Deus o pôs no coração do homem. Já tinha posto na consciência, agora coloca também no coração, porque há uma integração, sentimento e razão, né? No campo da alma não existe essa separação orgânica que nós temos no corpo físico. Aí esses sentimentos se misturam, paixões que o alteram. Por causa da lei da liberdade, que não prende a criatura a uma situação da qual ele não possa se livrar. Né? Ele tem liberdade de errar. Fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Muita coisa nós vemos na mídia sobre isso. Definição de justiça. Consiste em respeitar os direitos dos demais. Exubera nessa definição a lei da igualdade. Direitos determinados na lei humana e na lei natural. Os espíritos chamaram a atenção da importância da lei humana ser também respeitada. Critério da verdadeira justiça, você lembra? Você falou para mim hoje. Critério da verdadeira justiça? Não sei, não estou lembrando. Mas você falou para mim, viu? Olha só. Ah, sim, é isso que você queria. Realmente, tá a essência da verdadeira justiça é isso, que queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Exatamente. Claro, se fizermos isso, estaremos cumprindo fielmente, seremos justos. Exubera a lei da igualdade. Não é isso? É. Consequência disso. Tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Kardec chamou atenção numa nota sobre isso e disse mais: é a causa da sublimidade da religião cristã. Tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Maravilha, meus irmãos. Vamos agora, já que estamos aí vendo a afirmativa sobre direito pessoal, direito do próximo, ver direitos. Determinação dos direitos pela lei humana.
Os direitos que os homens prescrevem são mutáveis com o progresso. Isso aí não precisa nem muita reflexão, né? Claro. As leis mudam velozmente e do passado para o presente a distância é grande, né? Na qualidade, na profundidade e na aplicação. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Perecem as instituições antigas, dentre elas as que legislam, né? A subordinação a eles não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Meus irmãos, é o que todos nós queremos, não é? Que ocupem os postos de comando, ou seja, a autoridade, os sábios, né? Sábios naquele sentido definido pela doutrina espírita, né? Que cresceram moral e intelectualmente. Não apenas intelectualmente, mas moralmente. E crescer moral é crescer dentro dos princípios de quem? De Jesus. Do Evangelho de Jesus, da lei moral, dentro dessas leis que nós estamos estudando. Pela lei natural, os direitos naturais são imutáveis e eternos, e os mesmos para todos. A lei natural é a lei de Deus. Dos de condição mais humilde aos de posição mais elevada. Nós vemos aí sempre a lei da igualdade influenciando conceitos da justiça, amor e caridade. O verdadeiro justo praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. É incrível, né? A nossa situação de humanidade ainda não permite, né, que isso seja visualizado, mas é bom considerar que muitas leis em andamento no mundo, né, já têm estas preocupações nos seus considerandos e nos seus desenvolvimentos, não é isso? A gente percebe isso até na mídia. Na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Não adianta escrever leis e querer resolver tudo, porque tem coisas que estão no coração e na consciência do homem. Na sua intimidade, que ninguém vê, ninguém sente, ninguém sabe, pelo menos no plano material. É dele, da sua consciência, no seu tribunal. O juiz está aqui. Na consciência. Primeiro direito natural é o de viver. Nós vemos aí a lei da reencarnação, que inclui a reprodução, né? Ou seja, a lei da reprodução, que inclui a reencarnação, né? Dando à criatura o direito de viver dentro de uma programação de todas as outras leis de Deus ou da natureza. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem o que possa comprometer-lhe a existência corporal. Aborto. Organização Mundial de Saúde. 73 milhões por ano. Meus amigos. É atentado contra a vida. É atentado contra a vida, meus irmãos. Contra o direito natural, né? No Livro dos Espíritos, na 358 é crime. Na 359 não é crime. Faça a distinção, ele. É crime quando for por vontade própria da mãe, ou, né, de ambos. E não é crime quando for uma necessidade para salvar a sua vida, quando a sua vida estiver em risco.
Muito bem. A única forma que o aborto não é crime é quando a vida da mãe estiver está em em risco. crime, segundo a doutrina espírita. E aí nós vemos que entra uma ofensa à lei da adoração, que diz que adorar é pensar em Deus, conversar com Deus através da oração. E quem conversa com Deus e pensa em Deus, evidentemente, está querendo obedecer às leis de Deus que nos cabem cumprir. Uma delas é a proteção da vida. É certamente que não será crime em vários países onde é permitido pela lei dos homens. Não é crime pela lei dos homens, mas pela lei natural, pela lei de Deus, é crime. Segundo a doutrina espírita. Direito de propriedade. É natural o desejo de possuir? O que você acha? É natural, faz parte do progresso humano. Sim, disseram os espíritos. Mas a legislação imperfeita dos homens consagra muitos direitos que a lei de justiça reprova. tudo bem. Essa aí está sonhando com iates, com casas super, super maravilhosas. Mas, ou seja, quando o desejo de possuir é para si somente e para satisfação pessoal, é egoísmo. Porque é sem utilidade para ninguém, só para a pessoa. É só voltar-se para si. E o que é isso? Egoísmo, a causa de todos os males. Todos os males. Não é? Ofende a lei que resume todas as outras, a de justiça, amor e caridade. Voltando-se para si, esquecendo-se do próximo, se esquece da igualdade, não é? E da caridade, especialmente, nós vamos ver mais adiante seus efeitos. Aquele que junta pelo trabalho, visando socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. Imagina um sujeito que trabalha com um sentimento de fraternidade, né? Considerando as outras criaturas iguais a ele, se estão precisando, se estão na miséria, se estão sofrendo, e ele dedica o seu trabalho, o seu esforço para socorrê-las. Até mesmo para oferecer-lhes o trabalho digno para sustentar suas famílias. Então, aquele que tem dinheiro e coloca em movimento para auxiliar o próximo, né? Oferta o dinheiro, trabalho. O trabalho dele, o suor dele, o esforço dele por amor. Pratica a lei de amor e caridade. É uma beleza essa lição. Legítima propriedade. Só que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Aqui nós vamos lembrar o Velho Testamento, sétimo. Não furtar. Sétima lei dos 10 mandamentos recebidos por Moisés lá no Monte Tabor, né? Tabor não, Monte Sinai. Aí eu de Velho Testamento, eu não sei nada. Sabe sim. Não esconda. A que se possui por meio do trabalho honesto. Também lembra a lei de não furtar, né? Porque o trabalho honesto é realizado com respeito ao direito do próximo. Olha, vocês É vejam... sempre o direito próximo, né? Vocês vejam como isso é válido hoje, meus irmãos. No dia a dia dos furtos aí que a mídia explora, furtos visíveis,
a- que as câmeras, não é, mostram, flagram, etc., enchem as mídias o dia inteiro. E aqueles que ninguém vê, mas todos sabem que acontece nos altos escalões das esferas superiores, não é? Da sociedade. Da sociedade como um todo. Né? Como essa lei está precisando ser observada? Né? Defesa dos bens. O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender. Esse homem provavelmente trabalhou muito na vida dele, não é? Mas ele não soube defender, ou coisa parecida, que nós vamos ver as possibilidades. O Velho Testamento tem, na lei quarto, honrar pai e mãe. A gente tem informações, né, que muito disso acontece porque os filhos se esquecem dos pais. Não é? E os pais caem na situação de necessidade maior. Não é? Também o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Já não são mais os filhos, mas é a sociedade como um todo, não é? Que, através de seus mecanismos, tira do pobre aquilo que o pobre consegue pelo seu humilde trabalho. Dizem até aqueles que orientam a nossa mídia que são os pobres que pagam impostos. Ai, ai. Condenado a pedir esmola, se degrada física e moralmente. Vamos ver um pouco agora caridade e amor. Nós vimos a justiça. Vamos ver o que os espíritos falaram sobre isso. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, iguais, superiores e inferiores. A lei da igualdade exubera novamente, né? Na caridade e no amor ao próximo. Você vê como é importante, né? Caridade é benevolência, indulgência, perdão para com todos. Muito bem. Agora vamos ver o amor. O amor é fazer aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Tá? Aí, um exemplo, né? Nessa imagem maravilhosa, essa mulher que está aí no chão não é uma pobre pedindo esmola, é alguém que caiu. Né? Pode ser até, em termos de sociedade, de escalão mais alto que esse homem. Mas ele estendeu a mão para levantá-la, né? Sentindo o prazer, né, de tratá-la como igual a ele, e não uma criatura inferior. Né? Porque esquecê-la é tratá-la como inferior, né? Como quem não precisa. São o complemento da lei de justiça. Não se restringe à ajuda material, esse caso específico. Né? Esse homem não está dando esmola, não está fazendo nada para dar nada, ele está apenas fraternalmente auxiliando alguém que precisa de auxílio naquele momento. Né? É simbólico. Isso aí é um símbolo, porque abrange todas as nossas relações sociais. É reprovável dar esmola? Não. Mas muitos pensam que sim. O que merece reprovação é a maneira como é dada a esmola. Afirmação dos espíritos. Vamos prestar atenção. Tem gente que não acredita muito nisso. O homem de bem vai ao encontro do necessitado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Imagina, hein? Quando é que isso vai acontecer? Não vejo.
Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Como oferecer a quem precisa e não pede? Essa é a questão, meus irmãos, que a gente pode meditar muito, mas só mesmo os espíritos superiores para abrirem a nossa mente, e é o que eles fizeram a seguir. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. A lei de sociedade. Não é? Então, É, dentre. Fala. é justo, então, que aquele que não tem receba do governo a Exatamente. forma de se nutrir e de moradia, de roupa, para que ele possa. Eu acho que ainda deveria oferecer trabalho. Não tem dúvida. É um direito. Aliás, um direito Direito de trabalho. constitucional. Não é? Meus amigos, essa matéria é incrível. Há aqueles que mendigam por sua culpa. Há uma. Deve ter, né? Deve Claro, não, tem. sem dúvida. Sem dúvida, disseram os espíritos. São os perdulários. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nessa situação. Mas vejam bem, é a sociedade que tem que dar essa educação moral. Não é? Então, o trabalho das religiões, das entidades como a nossa, que tem um trabalho social intenso, né? Há mais de 50 anos, levando não só comida, mas também conhecimentos, abertura mental para o sistema religioso do amar o próximo como a si mesmo, independente de qualquer religião, etc., como nós fazemos, não é? E aí vê-se a integração da lei de sociedade, a igualdade e a fraternidade exuberantes. E esse exemplo dessa mulher ajoelhada, né, fala tudo. Né? É um exemplo maravilhoso para ficar na nossa mente. E lembrando a lei de sociedade, na questão 790, que nós mostramos essa imagem maravilhosa também, com este conteúdo. Isso desaparecerá quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O homem conhece as leis físicas, mas desconhece as leis morais. É preciso que ele conheça. E é a sociedade, através das condições que a lei de sociedade coloca na nossa mente, no nosso coração, que nós vamos promover esse progresso dentro de um sentimento de igualdade, porque aqueles que estão lá embaixo são iguais a nós perante Deus. A sociedade precisa de quê? Ir ao encontro do desgraçado com delicadeza, sem altivez e sem ostentação. Diferenciar o que pede daquele que precisa. Instruir os ignorantes, moralizar os viciados, com brandura e benevolência para com todos. Estamos longe, meus irmãos, longe desta condição real no futuro, quem sabe nem tão longe assim. São Vicente de Paulo, na 888A, dentro deste capítulo, Justiça, Amor e Caridade. E ele vai fazer uma definição de amor aí na frente que vocês vão gostar.
características de um povo civilizado. Isso está na lei do progresso que se enlaça com a lei de justiça, amor e caridade. Vejam bem este enlaçamento. Menos egoísmo, cobiça e orgulho. Hábitos mais intelectuais e morais que materiais. Mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade. Leis sem privilégios. O fraco encontra sempre o amparo do forte. Não falta o necessário a ninguém. Nossa, mãe. A vida, crenças e opiniões são respeitadas. Vamos ver a tal definição de amor de São Vicente de Paula. Olha, Kardec merece aplauso porque colocou isso, né, nesse capítulo. Muita gente não percebe, porque está numa nota, na 888A. Ele dá uma definição de amor, saindo um pouco do plano dos sentimentos, colocando num plano físico, mas também muito importante, porque a natureza física está entrelaçada com a natureza moral. Elas não são separadas. Emmanuel fala isso, André Luiz fala isso, Allan Kardec diz isso em outras palavras. E aqui nós temos a definição de amor sob o ponto de vista físico, das leis físicas. O amor é a lei de atração para todos os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. As estrelas se sustentam, o Sol se equilibra com os planetas, pela lei do amor, que, no caso, funciona com a gravidade universal. Não é? E, interessante, André Luiz, no Ação e Reação, capítulo 15, o Espírito Silas afirma que força é a força que se expressa da comunhão dos princípios subatômicos à atração dos átomos. Dos átomos às estrelas, não é? No caso dos átomos, a força eletromagnética atraindo, né, os elétrons, etc. A nuclear forte, a nuclear fraca, na intimidade dos átomos, são forças poderosíssimas, né, muito maiores do que a eletromagnética. Tudo isso é atração. Lei do amor, meus irmãos, é uma visão do universo. Está aí nesse capítulo. Vamos ver uma aplicação moral desta lei física, agora enxergando o lado moral. Os espíritos colocaram, Kardec colocou, o amor materno. Que forças, né, ligam a mãe ao filho? Não é? Para sempre. Transcendem, não é? Mas são forças físicas também, provenientes, né, da reprodução, promovendo o nascimento. É virtude ou sentimento instintivo? Perguntou Kardec. Disseram os espíritos. Uma e outra coisa. É isso, meus irmãos. Porque se fosse só instinto, era uma lei da natureza material exclusivamente. Mas é virtude, porque é cultivo, é crescimento do coração. Quando é instinto, esse sentimento permanece por um tempo como os animais. Hora que está em condição de viver, libera. Né? Exatamente. E já com o sentimento é uma virtude
que continua para o resto da vida. Muito bem. Comum aos homens e animais. Essa da lei da conservação, que até os animais defendem as crias, não é? Alguns dão até a própria vida para defendê-las. Muito bem. Sobrevive à morte e acompanha o filho no além-túmulo. Isso nos homens. Muito bem. A terra regenerada está na lei do progresso. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível de sentimento ao bem, será a habitação dos bons espíritos. Todos viverão fraternalmente unidos. Os maus reencarnarão em mundos inferiores, até que sejam dignos de voltar à Terra. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É a recomendação de Jesus.